Antes mesmo, gente, da primeira sessão acontecer de fato, nós já realizamos um mínimo contato com o paciente ali quando ele vai procurar o seu serviço, quando ele vai fazer o agendamento da sessão, e existem algumas orientações que são importantes de serem realizadas, então, antes dessa primeira sessão, para que tudo ocorra da melhor forma possível, para que o paciente se sinta seguro, se sinta tranquilo para realizar o atendimento psicológico online. Então a gente fala que o processo psicoterapêutico ele já acontece, ele já inicia nesse momento. Então, né, quais são essas orientações pré-atendimento? Primeiro, familiaridade com a ferramenta que será utilizada. Esse é um ponto bastante crucial do nosso trabalho na modalidade online, né, que se diferencia bastante do presencial, que é a forma que a gente vai atender o nosso paciente. Então, vai ser por um software, vai ser por um programa de videochamada, vai ser por uma plataforma online, vai ser por e-mail, por um aplicativo como WhatsApp, como Signal, qual vai ser a ferramenta que você adota para fazer os atendimentos. Independente da ferramenta que você adota, o seu paciente precisa estar familiarizado com ela. Então, imagina que você utiliza ali o Skype para fazer os seus atendimentos e o seu paciente nem o Skype não tem. Como que você vai fazer isso? Se você não orientá-lo antes da sessão, se você esperar para o dia, para a hora da sessão para falar sobre isso. Então, esse tipo de orientação, ela é fundamental e ela precisa acontecer antes do dia e da hora que você marcou para a sessão. O que eu faço, o que eu sugiro que vocês também façam, é elaborar um pequeno passo a passo, um documento em Word, que depois vocês podem transformar em PDF, que ali informe o paciente quais são os passos, um a um, que ele tem que fazer para poder ser atendido, né? Então, se o paciente ele já tem o Skype, tudo bem, é bem tranquilo, se ele já utiliza, supondo que você adote o Skype, né? Utilizando aqui como exemplo. Se ele já tem uma conta, se ele já utiliza o Skype, já tem uma familiaridade, tudo bem, não tem problema, é tranquilo, vocês só vão precisar se adicionar, né? E aí é bem mais tranquilo. Mas pode ser que o paciente nunca tenha utilizado. Então, nesses casos, o que eu sugiro é que você faça um passo a passo, o mais completo possível, partindo do pressuposto que ele nunca utilizou a ferramenta para poder auxiliá-lo. Eu já comentei em aulas anteriores, por exemplo, as plataformas de atendimento psicológico que tem disponíveis na internet, elas geralmente elas prestam esse tipo de orientação aos pacientes. Ainda assim, é uma responsabilidade sua garantir que o paciente não tem dúvidas sobre o uso da ferramenta, né, etc. Mas elas costumam já dar um treinamento, já prestar todas as orientações. Caso contrário, então você elabora um documento, né, como eu comentei, um documento simples que possa trazer essas informações para o paciente. É fundamental que ele esteja familiarizado com a ferramenta que vocês vão adotar durante os atendimentos. Porque esse pode ser um empecilho, né? Se ele não se sentir familiarizado, se ele não se sentir bem com a ferramenta, esse inclusive pode ser um motivo de desistência no decorrer do processo. A estrutura básica para o atendimento. Então, aqui também é importante que essas informações o paciente possua antes da sessão, com antecedência. Então, informar para o paciente que, se possível, é interessante que ele utilize os fones de ouvido durante a sessão. Então, a gente já viu isso também aqui nas aulas. Por que que o fone de ouvido é interessante? Ele diminui os ruídos do ambiente e ele também aumenta a privacidade. Então, se o paciente tiver um fone de ouvido, é bastante aconselhável que ele utilize. É necessário que o paciente tenha um computador com webcam ou um smartphone para poder ser atendido, né? É imprescindível que ele tenha acesso à internet. Se ele estiver no computador e ele conseguir, é interessante que ele utilize a internet via cabo, então que ele conecte o cabo de rede no computador. Se não for possível, se estiver no celular e ele conseguir ficar próximo ao modem, onde o sinal também é mais forte, então ficar em lugares em que o sinal tende a oscilar menos, também é interessante. Então, essas informações de estrutura a gente já comenta, já orienta o paciente antes da sessão.
Informar sobre o setting. Então, nós vimos também nas aulas anteriores, o setting terapêutico ele é construído em conjunto, né, construído em colaboração entre o terapeuta e o paciente no decorrer do processo, é uma construção ali que ela é contínua, ela sempre vai acontecendo. No entanto, na medida aí do possível, é importante a gente também já informar o paciente antes do primeiro atendimento que as sessões, apesar de serem virtuais, a ideia é que elas adotem ali um mesmo cenário que a terapia presencial, ou seja, é interessante que o paciente encontre um lugar tranquilo, né, onde ele será atendido, um lugar que ele consiga privacidade, que ele consiga ser atendido sem ser interrompido, né, que ele possa ter esse momento para ele. Então, essa orientação é importante você dá para o seu paciente antes da primeira sessão. Informação com relação ao atendimento. Isso fica ao critério de cada um de vocês. Na prática clínica, vocês vão vendo aí o que se encaixa mais, o que fica mais confortável para vocês. Mas eu sugiro que antes da primeira sessão, por exemplo, um dia antes, vocês confirmem a sessão com o paciente, verifique se não tem nenhuma dúvida em relação ao atendimento. Essa sugestão de confirmação é só para a primeira sessão, né? Porque depois do primeiro atendimento, quando vocês estiverem realizando o enquadre mesmo durante a sessão, vocês informam que essa confirmação do atendimento ela aconteceu só no primeiro, né, como era a primeira sessão, para ver se não tinha nenhuma dúvida, etc. Mas que uma vez combinado o horário e o dia em que as sessões irão ocorrer, você não mais ficará lembrando o seu paciente, e sim você estará disponível no horário marcado, salvo exceções se você tiver algum imprevisto, precisar comunicar alguma coisa, tá? Então, fica a sugestão para vocês e vocês veem se faz sentido, né, para vocês adotarem na prática clínica.